Galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, aluno do Vestibular Cidadão, que está vendo essa minha aula. Eu sou o professor Daniel Limonge, sou o professor de redação de vocês, e hoje a gente vai fazer um passeio, né, sobre a estrutura argumentativa e eu vou falar com vocês a parte de introdução, desenvolvimento e conclusão, onde neste vídeo eu vou falar da introdução, certo? Quaisquer dúvidas que vocês tenham, vocês podem me procurar, tá? Através do Vestibular Cidadão, que aí eu entro em contato com vocês sem problema nenhum, ok? Eu vou desativar o webcam agora para o vídeo não ficar tão pesado e não travar tanto para vocês, certo? Vamos lá. Como eu tinha falado anteriormente, nós vamos falar sobre a introdução, tá? Vou explicar a vocês o que é uma estrutura de introdução, vou falar rapidinho, né? Vou ser bem breve, sobre as dicas que você pode usar na introdução para você ter um impacto na sua redação. E, por fim, a gente vai fazer uma análise, certo? Uma análise de uma introdução para vocês verificarem como é que se faz uma introdução estilo Enem e você consegue impactar os corretores e leitores, certo? Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender de introdução, galera, é que ela é uma porta de entrada do seu texto, no qual a introdução ela é o resumo de tudo que vai ser abordado na redação. Ela obrigatoriamente, certo, galera? Não esqueça a palavra. Obrigatoriamente deve conter uma estrutura que vai ser mencionada abaixo. E aí, se não houver essa estrutura, você perde pontos. Ah, professor, mas perde pontos em qual competência? Na competência da estrutura dissertativa argumentativa, tá? E na estrutura de argumentação, ou seja, competência 2 e 3. Então, galera, fiquem atentos, tá? Porque toda a redação do Enem tem uma estrutura a ser seguida, certo? E você não pode deixar de seguir. Porque se faltar alguma parte do seu texto, a sua nota cai. E eu tenho certeza que não é isso que vocês querem, né? Então, bora lá. O que é que tem que ter na estrutura de introdução? É bem simples. O parágrafo, né? Claro, é o crucial. Porque todo o texto inicia-se com um parágrafo. Tem aquele espaçozinho, né, na primeira linha que geralmente os alunos marcam com um dedo. E aí, se não tiver esse espaço, gente, se for um texto corrido, você vai perder a competência, você vai perder ponto na competência 2, que é justamente a verificação se você seguiu a estrutura dissertativa argumentativa. Certo? Então, não esqueçam do parágrafo, tá? O tópico frasal. Muita gente tem dúvida sobre tópico frasal e repertório sociocultural. Gente, no conceito, né, é a mesma coisa, porém a função de um e de outro são diferentes. E aí vocês vão entender conforme as minhas aulas forem passando, tá? Mas adiantando essa diferença, o tópico frasal, como o nome já está dizendo, é uma frase que você vai utilizar para abrir a sua introdução. E o repertório sociocultural é todo o conhecimento que você tem sobre aquele fato, né, aquele repertório, e você vai trazer isso no seu desenvolvimento, desde que seja relacionado com a temática. Mas isso é coisas que a gente vai ver nas próximas aulas. Agora a gente vai falar do tópico frasal. Que o tópico frasal, gente, não é nada mais, nada menos é como se fosse uma frase que vai impactar a abertura do seu texto. Você vai trazer esse tópico frasal. É clássico, né? Muitos alunos utilizam, por exemplo, a questão de citação direta nesse tópico frasal. Então, se você se sente mais seguro em trazer esse tópico frasal por meio de citação direta ou indireta, tudo bem, não tem problema. Agora, tem que ser relacionado com a temática, tá? Ou que você consiga relacionar o que você trouxe com a temática da redação. E aí, como o nome já diz, é um tópico de destaque, tá? Ou seja, o tópico frasal tem que ser aquilo que vai destacar no seu texto. E aí, esse destaque, como eu tinha falado, pode ser a afirmação de um conceito, a citação de algum filósofo, escritor, e etc. Tá? Ah, professor, mas pode música? Poder até pode, não tem problema. Mas o que é que eu, professor, recomendo? Utilize a música no desenvolvimento, porque a música ela é rica de informações.
Então, usar uma citação no tópico frasal é mais ideal porque uma frase é sucinta e é direta. E a música você tem que dar um pouquinho mais de explicação. Então, é melhor você usar a música como um repertório sociocultural do que tópico frasal. Mas não tem problema nenhum, tá, gente? E aí vem a contextualização detalhada do tema. O que seria essa contextualização? Muita gente coloca como apresentação do tema, como contextualização do assunto, mas é a mesma coisa, certo? A contextualização, galera, é relacionar o tema da redação com o tópico frasal. Ou seja, vai fazer a ligação, certo? Onde essa ligação é feita por meio de conectivos e também você vai trazer aquilo que você citou, aquilo que você falou, para a realidade, para a modernidade, que é o presente, né, o que vivemos hoje. E aí essa ligação é feita por conectivos, certo? E aí vem fazer a ligação entre o tópico frasal e o tema da redação. Quando chegar na análise, certo, da redação, eu vou mostrar a vocês e aí vocês vão entender o que eu estou falando de forma bem precisa. E aí, se não tiver essa ligação, galera, a apresentação vai ficar muito vaga, certo? Por quê? Você trouxe um tópico frasal, botou o ponto, e aí você começou uma coisa completamente diferente. Ou seja, não teve uma ligação, não tem um sentido, né? Então, isso, você perde ponto na competência 3, que é o ponto de vista, e também na competência 2, que envolve a estrutura, tá? E aí vem contextualização da tese e as teses de fato. Ué, professor, eu nunca vi essa questão de contextualização de tese. Veja só, a contextualização ocorre após a contextualização do tema, tá? É como se fosse o porquê de você dar uma justificativa do que vai usar aquelas teses. Exemplo assim, mediante uma análise diacrônica, para quem não sabe, galera, diacrônica é de geração em geração, certo? Mediante uma análise diacrônica, tais problemas, tais comportamentos, tais atos, né, são refletidos na nossa sociedade por meio de, aí vem a tese, X e Y, vamos dizer assim. É um exemplo bem simples para vocês entenderem o que é essa contextualização, tá? E a tese, de fato, é o porquê de você acreditar que aquela problemática ocorre no Brasil. Exemplo, por que o Brasil ainda tem racismo? Por conta de X motivo e de Y motivo. Esse X e Y é a sua tese, tá? E aí, vai ser essa tese que você vai utilizar no seu D1 e no seu D2. A tese X vai servir para o D1 e a tese Y vai ser para o D2. Professor, eu escutei também que a gente pode usar uma tese implícita. Pode, não tem problema nenhum. A tese implícita, galera, é como se fosse um mistério, vamos dizer assim. Você deixa um mistério para aguçar o corretor / leitor a ler o seu desenvolvimento. Porém, certo? Se você não apresentar de cara a tese, o que você vai abordar, né, nos seus desenvolvimentos, aliás, utilizando a tese implícita, você vai perder ponto, tá? Então, o que é que eu, professor, recomendo? Se você tem dificuldade de escrever uma tese implícita, primeiro faça as explícitas, certo? Porque aí, com o tempo, você verifica, não, eu consigo fazer uma tese implícita de boas. Eu não consigo. Então, treinem o comum para depois vocês inovarem. Porque, galera, eu estou aqui para ensinar vocês não só a estrutura, claro, né? Mas eu também vou dar dicas ao longo das aulas sobre como você pode impactar na introdução, nos desenvolvimentos e na conclusão, tá? Então, gente, não esqueçam. Você, se for usar uma tese explícita, sempre vai ser X ou Y, como eu tinha falado anteriormente. Se você usar uma tese implícita, no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2, você tem que deixar claro o que é que você vai falar, né? Exemplo de tese implícita. Mediante uma análise diacrônica, faz-se necessário analisar os problemas relacionados a essa problemática. Ponto. Aí vem no D1. Deixa eu pensar aqui melhor. Diante do fato, né, aí cita a problemática, ou então diante da problemática tal, diante da situação tal, fica claro que é necessário analisar X, fica claro que é necessário analisar
Y. Então, mais uma vez, eu estou usando um exemplo bem simples para vocês entenderem, mas isso tem que seguir uma estrutura e isso tem que vir de vocês, tá? Não esqueçam disso. Professor, qual o conceito de tópico frasal? O conceito de tópico frasal, galera, é a oração que se introduz a ideia central a ser desenvolvida em um parágrafo. Ou seja, você vai botar um tópico frasal, você vai colocar a citação, você vai colocar uma afirmação e toda a sua introdução tem que ser ligada a ele. Exemplo, digamos que você no tópico frasal utilizou a lei de Newton, a lei da inércia, né? Que diz assim, quando um corpo permanece a estar inerte até que uma força maior ou igual atue sobre esse corpo inerte e mude seu trajeto. Aí vem, de forma análoga, semelhante, tá? Análoga a essa teoria. Qual teoria? A lei da inércia, né? Aliás, discutir sobre, né, a temática da redação, aí continua. Então, isso é uma ligação. Lembra que eu falei lá no início, né, no slide anterior, que a contextualização do tema é uma ligação entre tópico frasal e o tema? Pronto. O tópico frasal é como se fosse um guia do seu texto. O guia da sua introdução. Certo? Ah, professor, mas é possível fazer? É possível. Sempre vai ser possível. Na verdade, você tem que fazer. E aí, o que é a tese? Né, o conceito de tese. A tese é a opinião sobre o tema proposto e o porquê da problemática acontecer no Brasil. Tá? Ou seja, é aquele X e aquele Y. Pode ser apresentada por meio de declarações afirmativas ou negativas e deve estar obrigatoriamente na introdução. Professor, como assim declarações afirmativas ou negativas? Exemplo, digamos que você tem uma problemática, um tema, né? E aí, nesse tema, tem algumas coisas positivas e outras negativas que você acredita. Você pode trazer, por exemplo, 2 positivas, 2 afirmativas, você pode trazer 2 negativas, né? Enfim, fica a seu critério. E aí o aluno deverá defender a tese ao longo do texto. Como? Mostrar com os argumentos a relevância e validade da discussão que propõe. Gente, se você citou a sua tese, né, no início, significa que aquela vai ser o guia da sua opinião ao decorrer do texto, tá? Então, não adianta você colocar uma tese, por exemplo, quero falar sobre, deixa eu ver, inércia governamental. Se você não souber, né, como é que aquele governo está inerte, está parado referente àquele tema, você não desenrola. E uma coisa que eu vou dizer a vocês, tá, gente? A redação do Enem, você não vai ganhar mais pontos se você utilizar palavras bonitas. Não, não é isso, tá? A redação do Enem, gente, é o seguinte. Não importa o que você vai trazer, de tópico frasal, de repertório sociocultural, não importa. Mas sim, como você vai trazer. Eu falei, por exemplo, da primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. Poderia falar também, por exemplo, de ação e reação, a terceira lei de Newton. Eu poderia ter várias coisas, mas o importante não é você fazer assim. O importante não é as palavras bonitas, não são os melhores tópicos frasais. Você pode até trazer aqueles coringas, né, que alguns chamam, mas é a forma que você vai trazer. A sua visão sobre aquilo. É isso que conta para a prova do Enem. Não é à toa que a estrutura é uma estrutura dissertativa argumentativa, tá? Não esqueçam disso. E agora, para a gente finalizar, vamos fazer uma análise de introdução, tá? Para justamente sintetizar as informações anteriores. Lembrando, gente, mais uma vez, que a introdução, desenvolvimentos e conclusão tem que ter obrigatoriamente uma estrutura, tá? Tem que ter, não adianta fugir dela. E aí, o segredo de uma boa introdução é a inovação dentro da regra. Essa inovação se dá pelas palavras utilizadas, a qual chamamos de conectivos e sinônimos, assim tal qual tem aquela contextualização da tese, tá? Que ali já é uma inovação. Vamos à análise. O tema dessa introdução é o reflexo da escravização digital na sociedade brasileira.
Então, eu quero que vocês prestem atenção nesse termo sublinhado, certo? Que vocês vão ver que ele vai aparecer no texto novamente. E aí, como vocês estão vendo, a introdução está colorida. Então, o amarelo é o tópico frasal do texto, a contextualização do tema é o azul, a contextualização da tese é o rosa e a tese é o laranja, certo? Vou ler para vocês agora. Conforme Erich Fromm, psicanalista alemão, o perigo do futuro é o que torna os homens autômatos. Guardem essa palavra, autômatos. Para quem não conhece, homem autômato é homem-máquina, né? Um homem robotizado. E aí vem agora a contextualização do tema. De forma análoga ao pensamento, aí vem a parte que eu pedi para vocês prestarem atenção do sublinhamento, né? A escravização digital na sociedade brasileira vem sendo cada vez mais evidente, devido à facilidade de compra e ao manuseio de ferramentas tecnológicas, que, de forma incoerente, transformam os indivíduos dependentes dessas ferramentas, fazendo-os agir como máquinas que só funcionam quando estão ativas. Esse final, fazendo-os agir como máquinas que só funcionam quando estão ativas. Vocês estão vendo que esse final tem relação com o conceito de autômato, que eu tinha dito no início, que são homens-máquinas, certo? E vocês estão vendo que eu estou fazendo a contextualização com um tópico frasal, né? Porque eu estou dizendo que é de forma análoga, de forma semelhante, certo? E também eu estou afirmando que essa escravização digital, que é o tema, gera, né, na verdade, o vício dos homens dentro dessa tecnologia. Então, eles agem como máquinas em prol desse interesse. E aí vem, né, a contextualização da tese. Mediante uma análise diacrônica, faz-se necessário compreender melhor a complexidade dessa escravização por meio de suas causas, em proeminência, destaque, né, a globalização e o culto à tecnologia. Ou seja, vocês estão vendo que essa contextualização da tese tem a ver com a contextualização do tema. Professor, eu posso fazer as duas contextualizações juntas? Pode, não tem problema nenhum. Tá? Aí, qual a tese? A globalização e o culto à tecnologia. Ah, professor, o senhor não inovou. Como eu falei, o importante não é o que você traz, mas como você aborda. Tá? Então, gente, para finalizar aqui, vocês estão percebendo que a tese está ligada à contextualização da tese, que consequentemente está ligada à contextualização do tema, que está ligado ao tópico frasal. Todos eles se encontram, né? Então, essa é uma estrutura ideal para uma introdução. Porque aqui está o seu ponto de vista, aqui está uma contextualização boa e um tópico frasal bom, certo? Então, galera, não esqueçam, guardem esse vídeo no coração de vocês. Se vocês tiverem dúvidas de montar uma introdução, entrem aqui quando puder, assista, certo? E, para a gente finalizar, a próxima aula eu vou falar sobre o desenvolvimento e também a estrutura. A gente vai fazer uma análise, certo? Galera, muito obrigado por vocês assistirem esse vídeo. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar no Instagram, que é @daniel.limonge, tá? Ou vocês podem me procurar no e-mail, que é prof.limonge@gmail.com. Tá bom, meu povo? Muito obrigado mais uma vez. Tenham todos uma ótima semana. Beijinhos.